Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Insistindo na Vitória. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 8. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao 3. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizesse a Jericó e ao seu rei. Salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se com toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. Meu irmão e minha irmã, nós sabemos que no capítulo 7 de Josué houve a derrota do povo de Israel. E você sabe por que houve a derrota? Porque o povo estava em pecado. E por isso o Senhor enviou o juízo a todo o povo. Pelo pecado de um, todo o povo foi atingido. Então, ali no capítulo 7, nós vemos a primeira derrota de Israel na Terra Prometida. E quem olhava aquela situação de fora tinha a impressão de que Deus tinha sido infiel com Israel. Deus havia em várias ocasiões enviado mensagens de esperança ao seu povo, garantindo-lhe que haveria de sair vitorioso nas batalhas de Canaã. Mas a derrota do povo de Israel em Ai se devia à infidelidade humana. Mas Deus pode voltar a ser favorável mediante o arrependimento do seu povo. Isso, inclusive, nos dias de hoje. A grande mensagem do capítulo 8 do livro de Josué consiste em ser possível sairmos vitoriosos, onde um dia saímos humilhados pelo adversário. Você pode, por exemplo, ser vitorioso na área em que um dia fracassou. O capítulo 8 ensina que podemos voltar a insistir na conquista da vitória naquela área em que anteriormente fomos derrotados. A derrota, como já falei, faz parte da vida cristã. Saber como evitá-la é um elemento da sabedoria cristã. Aquele que anda com Cristo, porém, aprende também o que fazer com a derrota. Especialmente aprende a transformar a antiga derrota numa oportunidade para uma nova vitória. E como nós podemos sair vitoriosos onde já fomos derrotados? O Senhor disse para Josué, no versículo 1 do capítulo 8, Não temas, nem te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai, olha que te entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Há momentos na vida em que Deus revela claramente que devemos insistir em determinados alvos. Se por um lado, há situações em que a sabedoria nos manda abrir mão de alguns planos por serem impraticáveis, por outro, a fé, fruto da revelação de Deus em sua palavra, impulsiona-nos a insistir na vitória, naquele exato ponto em que fomos derrotados. E essa foi a experiência vivida pelo povo de Israel na batalha de Ai. O povo fora derrotado, mas era a vontade de Deus que persistisse na busca pela vitória. A Bíblia ensina que cabia ao povo avançar, pois a promessa já havia sido dada por Deus. Ele daria a totalidade daquela terra a Israel, e não era da sua vontade que o território fosse dividido com os incrédulos. O desejo de Deus era que o adversário fosse expulso, e exatamente por isso aquela derrota não deveria ser aceita.
Deus conduziu o povo novamente para o campo da batalha, dizendo: retornem ao campo de batalha a fim de enfrentar o adversário que os derrotou. Deus fez com isso que o povo partisse para a guerra novamente, sem olhar para o histórico da derrota, mas considerando a vitória. Quem sabe não é isso que você está precisando fazer também. Talvez você esteja considerando a derrota e não as vitórias que Deus já te deu. Saiba que Deus está assegurando que você deve voltar ao campo de batalha, porque a vitória é certa. É chegada a hora de você se lembrar do histórico de vitórias em sua vida. Muitas vezes, apesar de compreender que não podemos aceitar de modo algum a derrota, o medo nos imobiliza. O povo de Israel precisava, naqueles dias, vencer 2 traumas: o da derrota infligida pelo adversário e o justo juízo de Deus. Diz a Escritura Sagrada que, em meio a tudo isto, Deus enviou uma amiga mensagem a Josué. Imagine a cena. Foram 36 amigos mortos. O anjo do Senhor, com a espada nua, havia aparentemente desaparecido e o povo fugido da batalha. O pensamento de todos deve ter sido este: será que esse adversário pode ser vencido? Faz sentido voltar a enfrentá-lo? Será que não será melhor fazer um acordo de paz, mantendo uma relação pacífica com essa gente? Não é exatamente isso que fazemos, ou seja, acordo de paz com o mal, com a infelicidade e até mesmo com o pecado? Nesse contexto de trauma e medo, diz a Bíblia que a palavra de Deus voltou a Josué: não temas, nem te atemorizes, disse o Senhor a Josué. Olha que te entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Temos aqui uma gloriosa promessa feita àquele que pecou e confessou o seu pecado. E uma vez confessado o pecado, o favor de Deus é restaurado na vida do pecador arrependido. Você foi derrotado, detectou a real presença da infidelidade em sua vida, mas você se arrependeu. Procurou a genealogia do pecado, rasgou a alma na presença de Deus e pediu a sua misericórdia. E se você assim o fez, Deus está sorrindo para você, está lhe dizendo: meu servo, minha serva, não temas nem te atemorizes. Em nome do Senhor Jesus, encare os seus temores e não permita que eles determinem o curso da sua vida. O inimigo te derrotou? Que é ele diante do Deus que já lhe assegurou a vitória por meio da sua palavra? No capítulo 8, versículo 7, vemos que o coração de Josué já havia sido completamente restaurado. Está escrito: então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vô-la entregará nas vossas mãos. Diz a Bíblia que Josué não retirou a mão da sua lança, enquanto a vitória não foi obtida. A grande arma que temos nas mãos é a palavra de Deus com as suas promessas. E nós precisamos, antes de agir, sempre ouvir a orientação de Deus. Primeiro, houve a necessidade de Deus falar a Josué para encorajá-lo. Em segundo lugar, Deus se dirigiu a Josué nesses termos: eu amo meu povo e no meu amor perdoei os seus pecados e iniquidade. Então, livres de qualquer espécie de temor, voltem a enfrentar o adversário que os derrotou. É fundamental, porém, e essa é a terceira coisa que Deus fez, que antes de voltarmos a enfrentar o adversário que uma vez nos derrotou, paremos a fim de ouvir a orientação divina. E a Bíblia nos fala: farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Só que para vós outros saqueareis
os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Precisamos não só de fé, mas de sabedoria também para enfrentar o adversário. Não basta proclamar vitória no campo profissional. É fundamental que trabalhemos com afinco, sejamos pontuais, façamos as coisas com excelência e planejemos com sabedoria. O povo recebeu orientação divina para a batalha, o que foi fundamental para lhes dar a vitória. Josué multiplicou o número de valentes para a luta naquele conflito. Passou o povo em revista, a fim de se certificar de que todas as coisas estavam corretas. A estratégia de Deus do capítulo 6 era uma verdadeira prova de fé. Já a estratégia do capítulo 8 era, na verdade, uma verdadeira estratégia de guerra. Isso serve para nos ensinar que Deus pode trabalhar de ambos os modos. A nossa tarefa é permanecer fiéis à orientação divina. O nosso planejamento é o caminho aberto para que Deus possa operar. A fé não prescinde de meios sábios e prudentes. E nós vemos isso claramente na vida daquele que nos ensinou a não pular do pináculo do templo. E com isso, nós vemos que Israel marchou, subindo rumo ao longo e desolado passo. Ao caminhar, e podiam ver a tenda de Acã, cenário do seu recente castigo. Mas agora o coração daqueles milhares estava dócil, com toda a humildade avançaram e não estavam envergonhados. E ao final da peleja, o povo saiu com despojo. O despojo que levou Israel à derrota agora poderia ser desfrutado pelo povo de Deus. E este fato mostra como Deus governa todas as coisas. Ele exige a nossa fidelidade e nos disciplina na infidelidade. Porém, quando nos arrependemos, Ele mesmo nos permite ter aquilo que em outra circunstância nos traria mal. E agora, aquele despojo apresentado a Deus como oferta, naquele exato ponto da nossa vida, transforma-se numa forma de expressarmos o nosso amor por Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, insista na vitória. Você pode sair vitorioso onde foi derrotado. Não devemos fugir do campo de batalha. Devemos eliminar o temor do adversário que nos derrotou, mas que pode ser destruído em nome do Senhor Jesus. Não haveremos de partir de peito aberto na direção do adversário. Vamos primeiro montar um plano, usando a mente, enquanto mantemos a nossa lança apontada para Ai, sem tirar as nossas mãos dela, deixando-a se apegar à nossa pele, vindo a fazer parte de nós mesmos. E é essa arma que nos garantirá a vitória, a palavra de Deus, com a qual derrotaremos aquele que um dia nos humilhou. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, algumas vezes fomos derrotados nessa ou naquela área da nossa vida, mas nós aprendemos aqui que se verdadeiramente nos arrependermos dos nossos maus caminhos ou dessa situação que eventualmente estejamos vivendo, que representa pecado, que nós podemos verdadeiramente com o coração limpo, com o coração arrependido e perdoado pelo Senhor, insistir na nossa vitória. E é isso que nós estamos colocando diante de Ti agora, neste momento. Que aonde nós fomos derrotados, que nós, em nome de Jesus, venhamos ter vitória. Porque a Tua vitória, Pai, é certa. Ela está garantida na Tua palavra. Quando diz em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que neste momento eu coloco diante de Ti, não só a minha vida, a minha casa, a minha família, mas
a vida de todos aqueles que estão agora nos ouvindo e que cada um receba do Senhor a sua vitória, a sua bênção e o seu milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão e minha irmã, e que você possa colocar em prática esse ensinamento de hoje, insistindo na sua vitória em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.